Graças a Deus, né, irmãos? Estamos aqui, né, mais uma vez, na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler aqui, irmãos, em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Que diz: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos estiveis lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar batido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Somente até aí, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor possa falar em nossos corações. Que o Senhor coloque as palavras na minha boca. Porque toda palavra, diz lá em 2 Timóteo, que é inspirada por Deus. Aleluia. Para nos ensinar, nos corrigir. Aleluia, glória a Deus. Toda palavra lá em Hebreus 4 fala que toda palavra é viva e é eficaz. É como a espada de dois gumes, é apta para discernir qualquer pensamento entre juntas e medulas. Aleluia. Então, irmãos, vamos falar hoje, né, de Paulo. Aleluia, glória a Deus. Toda palavra é guiada por Deus. Aqui, irmãos, Paulo, ele está alegre, está agradecendo aos filipenses, porque os filipenses mandaram, né, uma ajuda para ele, e ele está aqui agradecendo, está alegre, regozijado no Senhor, está feliz, né? Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, dirigindo-se, né, aos irmãos de Filipenses, procura manifestar sua gratidão, né, pelo socorro que eles lhe enviaram, enquanto estava prisioneiro em Roma, por causa do Evangelho de Cristo. Ele estava ali preso, mas estava ali agradecendo, né, irmãos? Ele expressa seu contentamento, mesmo estando prisioneiro e privado das coisas mais sensíveis, por exemplo, de estar com os irmãos. E aqui é uma palavra que nós temos que nos entender, né? Nós temos que estar feliz e contente em qualquer situação. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que aprender com Paulo, né? Mesmo estando ali na prisão, ele estava feliz e era grato por tudo. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, toda palavra é inspirada por Deus. E Paulo, ele teve muito sofrimento, porque a partir do momento, irmãos, que nós pregar o Evangelho de Cristo, nós passamos por luta, passamos por prova. Jesus não enganou ninguém. Jesus fala ali em Mateus 10:16, ele falou: enviarei ovelhas para o meio de lobos, e ali vocês terão sofrimento, vocês serão presos por causa de mim, por causa da minha palavra. Vocês serão presos,
terão açoites. Então, irmãos, Paulo, ele já sabia o que estava fazendo. Ele estava levando o nome de Cristo, mas ele sabia o que iria passar. Porque para nós levar a palavra do Senhor Jesus, não é só estarmos na abundância, né? Temos que agradecer quando estamos nos problemas, no sofrimento. Temos que ser grato a Deus a todo momento. Não adianta nós enganarmos, porque muitas vezes nas igrejas de hoje nós só vemos, né? Só vimos as pessoas se engrandecer, né, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Gloriar de si mesmo. Paulo não se gloriava de si mesmo. Não adianta eu chegar aqui e me gloriar de mim mesmo. Falar, olha, para mim estar aqui, passei 3 dias jejuando, orando. Não precisa, irmãos, eu falar isso. Que aqui eu estou gloriando de mim mesmo. Porque Deus sabe. Aleluia, glória a Deus. Não precisamos gloriarmos de nós mesmos. Aleluia, glória a Deus. Mas é o que nós vemos. As pessoas falar mais isso nas igrejas. Se gloriar de si mesmo quando sobe aqui. Olha, eu estou aqui porque eu passei 3 dias jejuando, orando. Mas Deus dá a palavra no momento que Ele quer. É Deus que controla, é o Espírito Santo que dá a palavra para nós. Aleluia, glória a Deus. É apenas o Espírito Santo. Olha só que Paulo não gloriava de si mesmo, irmãos. Ele diz uma visão, no capítulo 12 de 2 Coríntios: eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos, aleluia, glória a Deus, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado ao 3º céu. Ele fala de um homem, nem fala de si mesmo. Aleluia, glória a Deus. E eu ouvi palavras ali que nem é lícito falar ao homem. Aleluia, glória a Deus. Mas os dias de hoje é totalmente diferente, irmãos. As pessoas gloriam de si mesmo. Aleluia. Mas Paulo não gloriava de si mesmo. E Deus, irmão, Ele dá a palavra na hora que Ele quer, a quem Ele quer. Verdade. Todos nós conhecemos, irmãos, aleluia, glória a Deus, o homem de Deus, ali em 2 Reis, capítulo 4, todos conhecem essa palavra ali, é muito conhecida, né, que fala sobre a sunamita, aleluia, glória a Deus. O homem de Deus passava ali, quando ia para o monte, e ele, quando passava ali, aquela mulher falava: esse é o homem de Deus. Falava para o marido dela: vamos preparar um quarto, né, para ele ficar, descansar. E ali, ele ficava ali, o homem de Deus, né, aleluia, glória a Deus. Ficava ali, descansava, fazia as orações dele. E ele viu que aquela mulher não tinha filho. Ele orou a Deus e falou, né, com seu servo: olha, eu vou pedir para Deus dar um filho para essa sunamita. E deu um filho para ela. Aleluia. E esse filho cresceu, irmão. O filho cresceu, mas esse filho adoeceu e perdeu a vida, diz a palavra do Senhor. Mas como eu disse, irmãos, Deus dá a palavra na hora que Ele quer. Ele revela no momento que Ele quer. Se prostrou ali aos pés de Eliseu. E seu servo ali falou: quer que eu tire ela? E Eliseu falou: não precisa tirar, que ela está com a alma triste e amargurada. Mas Deus não me revelou. Eliseu, todos nós sabemos que era um homem que fazia muitos milagres, até mesmo depois que ele morreu,
Diz a palavra do Senhor que houve uma guerra, jogaram o homem ali em cima dos ossos dele e o homem ressuscitou. Mas nesse momento Deus não revelou para ele. E muitas pessoas falam, chega na igreja, olha, eu vejo um anjo, olha um anjo na igreja, eu vejo um anjo. Que tanto anjo é esse que você vê, irmão? Temos que falar somente a verdade. Deus, aleluia. Aleluia. Quando Paulo, irmãos, teve um encontro com Jesus, que ele viu a voz de Jesus, ele passou, irmãos, 3 dias cego. Zacarias, quando ele estava ali, primeiro Lucas ali, capítulo 1, ele teve encontro ali com o anjo. Ele duvidou do anjo e passou toda a gravidez da sua mulher mudo, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Então, por que você toda hora está vendo um anjo e não acontece nada? Eu estou vendo um anjo. Não precisa enganar as pessoas, irmãos. Aleluia. Temos que falar somente a verdade. Verdade, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, é desta maneira que nós vemos as igrejas de hoje. Venha, receba, toma. Aleluia. Mas Paulo diz aqui, irmãos, porque se quiser gloriar-me de mim, serei nécio, porque direis a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim. E para que não exalte pela excelência da revelação, Deus colocou um espinho. Muitas vezes, irmãos, Deus coloca uma coisinha em nós para nós não se exaltar. Aleluia. Aleluia. Deus coloca uma coisinha em nós para nós não se engrandecer. Paulo disse que Deus colocou um espinhozinho ali nele, para ele não se exaltar da excelência que ele viu, né, que ele teve essa grande revelação, que foi ao terceiro céu, aleluia. E ali ele orou 3 vezes ao Senhor Jesus. E Deus disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Deus, Aleluia. A minha graça te basta, Paulo. E ele disse que concordou e agradeceu a Deus por isso. E Paulo teve muito sofrimento. A partir do momento que nós seguimos a Cristo, há sofrimento, mas se nós lermos no versículo 5, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Nós passamos por lutas e sofrimento, mas perto está o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, Paulo passou por muito sofrimento, muita perseguição. Eu vou falar aqui algumas perseguições, algumas lutas que Paulo passou. Quando ele esteve em Damasco, foi perseguido. Ele saiu de lá no 6º. Aleluia. Um 6º à noite, né, para ninguém ver, ele saiu. Em Jerusalém foi rejeitado, em Tarso esquecido, em Listra apedrejado, em Filipos açoitado, preso, Tessalonicense escorraçado, Bereia exortado, Atenas chamado de tagarela, Corinto impostor, Éfeso enfrentou as feras. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler aqui, irmãos, algumas passagens que Paulo teve que passar ali nas viagens dele, né? Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo, irmãos, quando ele esteve ali em Filipos, né? Pelas viagens que ele fazia, ele logo quando chegou ali em Filipos, ele chegou e ia orar ali na beira do rio, com alguns homens e algumas mulheres, diz a palavra do Senhor. E ele estava ali e orar todos os dias, e ali tinha uma moça, né, que todo dia, quando eles passavam,
estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são os servos do Deus Altíssimo. E aquilo incomodou a Paulo. E Paulo voltou, virou para aquela moça e disse: em nome de Jesus, esse espírito maligno que saia agora. E saiu aquele espírito de perturbação, que perturbava, era um espírito de adivinhação. E ali, irmãos, diz a palavra do Senhor, que aqueles senhores que viram, o seu ganho indo embora, logo ficaram furiosos. Prenderam Paulo, levaram Paulo para o meio da praça, para os magistrados, diz a palavra do Senhor, e deram muitos açoites com varas, e prenderam e falaram: ora, prende ele os pés no tronco. Prenderam ele e Silas com os pés no tronco ali. E falou para o carcereiro: olha, tenha muito cuidado com esse homem. Aleluia. E ali, irmãos, Paulo não se incomodou estando ali na prisão. O que ele fez ali, estando ali na prisão, perto da meia-noite, começou a orar e cantar louvor a Deus. Glória a Deus, aleluia. Diz a palavra do Senhor, quando foi por volta de meia-noite, houve um grande terremoto. Houve um grande terremoto que todos se assustaram. E todas as cadeias foram libertas. E ali o carcereiro, quando viu tudo aquilo que tinha acontecido, saiu logo e viu e ia se matar. Mas Paulo falou: não faça isso, todos estão aqui. E aquele carcereiro perguntou para Paulo: o que eu falei? E Paulo falou: você crê em Deus? E ele falou: creio, e logo foi batizado ali, diz a